Hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio com o nosso entrevistado, Diego Souza, oncologista. Muito bom dia para você, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Luciane. Bom dia quem nos assiste. Mais uma vez agradeço aqui o convite para falar um pouco sobre essa doença, né, que é a segunda maior causa de morte e que a gente precisa chamar a atenção porque existem medidas de prevenção, existem medidas de cuidado, medidas de diagnóstico precoce, né, que diminui bastante a chance da mortalidade para esses pacientes. E como a gente estava comentando antes de iniciar, né, hoje o câncer não é mais uma sentença de morte. Mas, para isso, a gente precisa ficar atento e a gente precisa tomar os devidos cuidados para dar os melhores tratamentos, né, o mais rápido possível. Hoje é o Dia Mundial de Combate e Conscientização. Queria que, antes de mais nada, você falasse um pouquinho da importância desse dia. O dia ele chama a atenção, né, para essa doença que cada vez mais está presente nas nossas vidas, né? Como eu falei, com o advento das tecnologias, dos tratamentos para as doenças cardiovasculares, a doença neoplásica ela começa a tomar um papel um pouco mais importante em números de casos, em número de mortes, porque é a segunda maior causa das doenças no ser humano. Então a gente precisa falar e a gente precisa conscientizar para chamar a atenção, principalmente para as medidas de prevenção. Né, seja aquelas medidas que são modificáveis, aquelas medidas, né, de prevenção que necessitam do acompanhamento profissional. Então, e o Dia de Combate ao Câncer, né, ele dá essa luz a essa possibilidade da gente prevenir das mais diversas formas possíveis e principalmente aqueles cânceres que acometem mais a população. Doutor, com o advento da internet, a gente tem acesso, né, a muitas pessoas falando que foram diagnosticadas com câncer. Por que esse número é tão grande? Aumentou ou sempre foi grande e a gente só percebeu agora com o advento da internet? A gente tem uma conjunção de fatores, né? Hoje a gente tem uma possibilidade de informação mais disseminada, então as pessoas têm mais informação sobre a sua saúde, sobre os sinais e sintomas, né, sobre aquilo que a gente sente. Isso favorece a procura, né, do atendimento médico com mais precocidade. Hoje a gente tem uma possibilidade, um armamento, né, e uma disponibilidade, né, de condutas diagnósticas e de tecnologias diagnósticas que antigamente não eram disponíveis. Então, hoje a gente dá um número maior de diagnósticos, né, de câncer. E a gente tem também fatores da própria evolução da humanidade. Né? Depois da Revolução Industrial, a gente se tornou mais sedentário, os hábitos de vida se modificaram de forma muito abrupta. Então, hoje a gente tem mais pessoas com obesidade, sobrepeso. Também com a tecnologia, né, que surge depois da Revolução Industrial, a gente também tem uma expectativa de vida maior por conta dos melhores cuidados de saúde, dos melhores tratamentos para as diversas doenças que a gente tem. E isso favorece com que a população viva mais. E um dos principais fatores de risco para o câncer é a idade. Então, quanto mais envelhecemos, né, maior a possibilidade de, naquele curso ali da nossa vida, uma célula sofrer uma mutação e desenvolver um câncer. Então, esses são alguns dos fatores que são imaginados, né, para a gente conseguir explicar o número, né, dessas doenças, o número de câncer, né, a quantidade de câncer que se chega a diagnosticar atualmente, que parece ter aumentado realmente de fato. Queria que o senhor falasse um pouquinho de sinais de alerta. O que as pessoas precisam ficar alerta na hora de procurar auxílio médico? Estar atento ao corpo, né, estar atento à sua saúde é extremamente importante. Então, tudo aquilo que sai do cotidiano, tudo aquilo que surge de novo, precisa ser investigado. Uma dor de cabeça diferente, uma pessoa que nunca teve uma dor de cabeça e passa a ter dor de cabeça, uma pessoa que tem sangramento nas fezes, uma pessoa que não apresentava tosse, apresenta uma tosse persistente, principalmente tosse crônica, né, de mais de 3 semanas. Perda de peso acentuada, sem a intenção de se perder o peso, né? Sem estar fazendo uma atividade física, sem estar fazendo uma dieta específica para a perda de peso. Então, perda de peso é uma coisa importante. Dores, né? Dores ósseas, dores abdominais, né?
qualquer sinal, sintoma que não estivesse presente ali no cotidiano da pessoa e passe a apresentar. Mas muito mais do que isso, antes de apresentar sinais e sintomas, a gente tem as medidas de prevenção, né, para os cânceres até mais prevalentes, né? A gente fala sempre da mamografia para a mulher a partir dos 40 anos, como rastreamento, né, e como medida de prevenção secundária para o câncer de mama. A gente sabe que a mamografia modifica a história do câncer de mama porque detecta lesões muito precoces, e lesões precoces elas são tratáveis, né, e curáveis. Todas as pessoas, né, seja homem, seja mulher, a partir dos 45 anos de idade, necessita fazer uma primeira colonoscopia. Isso também é uma medida de prevenção, porque detecta lesões pré-malignas, lesões bem precoces, né, antes de se tornarem câncer em todo o cólon. Então, é um exame disponível, tecnicamente feito ambulatorialmente. Raramente é necessário internar um paciente para fazer uma colonoscopia, por exemplo. Então, é uma medida de prevenção importante. Aquelas pessoas que têm uma carga tabágica, né, importante, de mais de 20 anos máximo, e que tem mais de 55 anos, a partir de 55 anos, e fumaram bastante durante a vida, essa pessoa precisa fazer uma tomografia do pulmão de rastreamento, que é uma tomografia sem contraste, com baixa dose de radiação, e que pode detectar lesões muito precoces, né, lesões de câncer de pulmão. As ações, né, que um homem deve tomar, e a gente fala aí do Novembro Azul também, como a gente fala do Outubro Rosa para a mama, as ações do Novembro Azul que chamam a atenção para o câncer de próstata, né, a detecção do câncer de próstata para o seu tratamento e melhora da qualidade de vida desse homem que pode vir a ser acometido do câncer de próstata. Então, essas são, sim, uma coisa extremamente importante, que é a prevenção e as medidas de prevenção para o câncer do colo uterino, né? A gente fala da vacinação das meninas e dos meninos, né, na pré-adolescência e adolescência. Isso é uma das medidas mais importantes para a prevenção do câncer de colo uterino. E falando também da questão do preventivo ginecológico também, que é também uma medida de prevenção para o câncer de colo uterino. E mais recentemente o Ministério da Saúde liberou um teste molecular, né, para aumentar ainda mais a acurácia desse preventivo e detectar lesões ainda mais precoces, né, relacionadas aí ao efeito do HPV no colo uterino. Então, quando a gente fala dessas medidas de prevenção, a gente está embarcando aí mais de 80%, né, das doenças oncológicas. Queria muito agradecer a sua participação, doutor. Acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto. Eu que agradeço mais uma vez aí a participação e sempre disponível aí para falar sobre essa doença que a gente precisa falar de fato e não mais, né, esconder, não mais quebrar esse tabu, né, falar sobre câncer.